Um motivo válido para as testemunhas de Jeová darem o cartão vermelho para o corpo governante. As testemunhas de Jeová se jactam de que quando uma pessoa é desassociada e ostracizada na jw.org, é prova que a religião delas é verdadeira, porque estão cumprindo 1 aos Coríntios capítulo 5 versículo 11, que diz que é para cessar de ter convivência com esta pessoa, e nem sequer comer com ela. Mas, o contexto mostra que se tratava de um pecado muito grave. O filho estava dormindo com a esposa de seu pai, e a congregação sabia disso, mas ficava quieta, e aceitava este pecado grave que estava sendo praticado, pois ficava quieta e permitia tal tipo de fornicação dentro da congregação. Em vista disso, o apóstolo Paulo repreendeu esta congregação, por ela permitir tal pecado grave, que nem mesmo as nações pagãs praticavam. Então, o apóstolo Paulo disse: por que vocês que são cristãos, permitem este tipo de pecado grave dentro da congregação? Porém, não ter convivência com esta pessoa pecadora e não comer com esta pessoa fornicadora, não significa que esta pessoa deva deixar de ser tratada como irmão. O apóstolo Paulo não disse que não era mais para tratá-lo como irmão. O apóstolo Paulo disse: qualquer que se chame irmão, e pratique este tipo de pecado, apenas não tenha convivência com ele e nem sequer coma com esta pessoa. Porém, o apóstolo Paulo não disse que esta pessoa era para deixar de ser considerada como irmão. A palavra grega que o apóstolo Paulo usou em 1 aos Coríntios 5:11, é a mesma palavra que ele usou no contexto de 2 aos Tessalonicenses 3:14 e 15, que é a palavra sinenamignistai. E perceba que o apóstolo Paulo disse que este irmão que também praticava pecado dentro da congregação, era para continuar sendo considerado como irmão, mesmo que deixassem de ter convivência com ele. Perceberam? O contexto dos dois textos bíblicos, 1 aos Coríntios 5:11, e 2 aos Tessalonicenses 3:14 e 15, não diz que não é para deixar de cumprimentar esta pessoa pecadora. O contexto bíblico para deixar de cumprimentar uma pessoa pecadora está em 2 de João 7 ao 11, que é quando a pessoa nega Cristo vindo na carne, ou nega algum ensino de Cristo. Porém, em ambos os casos mencionados, nenhum destes pecadores estavam negando a Cristo vindo na carne e nem negando o ensino de Cristo, tipo de um cristão passar a dizer: não acredito mais em Jesus. Se fosse num caso desse, daí sim, não era mais para cumprimentar esta pessoa. Se fosse isso. Mas, não era isso. Portanto, a conclusão sensata é que o corpo governante tem errado na aplicação deturpada deste texto de 1 aos Coríntios 5:11. Considerando que o próprio corpo governante admite que não recebe revelações de Deus, admite que está sujeito a errar, admite que não é perfeito, então fica comprovado que, se as testemunhas de Jeová continuarem aprovando esta atitude do corpo governante para com os desassociados por ele, que é a ostracização da pessoa, a congregação de 8 milhões de testemunhas de Jeová estão sendo coniventes com este grave pecado praticado pelo corpo governante. Certo? É isso aí. Considerem este assunto com oração. Peçam sabedoria para Deus, e depois, deem o cartão vermelho da desassociação para o corpo governante. Caso contrário, continuarão cúmplices dos pecados do corpo governante, e sabem o que acontecerá? Vocês perderão a vida eterna juntamente com o corpo governante. Dar o cartão vermelho para o corpo governante é vocês se retirarem da jw.org, ou seja, se dissociarem da mesma. E este é um motivo válido para vocês caírem fora desta organização derivada da Babilônia, a Grande. Sim, o corpo governante tem tudo a ver com uma derivação da Babilônia, a Grande. Pensem nisso. E, ajam a favor da verdade. Caso contrário, quem não age a favor da verdade, está a favor da mentira. E o que diz Revelação 22:15, sobre o que Jeová fará com quem gosta da mentira e a pratica? Reflitam nisso.